Se Deus criou Satanás como um ser perfeito, de onde veio sua maldade? Se Deus é perfeito, como o mal poderia entrar em nosso mundo? De onde veio o desejo inicial de maldade de Satanás, assim como de todos os anjos? Deus inicialmente criou Satanás através do ministério de seu Filho Jesus Cristo, conforme confirmado em João capítulo 1 versículo 13, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por meio dele todas as coisas foram feitas, ou sem ele, nada do que foi feito foi feito. Todas as criaturas devem sua existência a Deus, e nada foi criado sem ele. É importante destacar que todas as criações de Deus foram perfeitas, incluindo Lúcifer, que mais tarde se tornaria Satanás. Se for esse o caso, como a imperfeição e o mal entraram no mundo? Como a humanidade e até mesmo alguns anjos foram corrompidos? Como Satanás se tornou malévolo? Hoje refletiremos sobre essas questões, a queda de Satanás. Da graça é verdadeiramente notável. Para entender isso, vamos ouvir como o profeta Isaías falou sobre a origem e queda de Satanás e como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. Você foi lançado, desde a terra. Você, que uma vez derrubou as nações, disse em seu coração: eu subirei ao céu, e eu levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me sentarei e me entonarei no monte da Assembleia, nas alturas mais altas do Monte Zão, e eu subirei acima do topo das nuvens, e eu me tornarei o mais alto. Mas você será levado ao reino dos mortos, às profundezas do abismo. Ezequiel pintou um quadro ainda mais surpreendente do estado perfeito original de Satanás e sua queda no abismo. Ele disse de Satanás: você estava no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas adornavam você, topázio sardônico, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Seus engastes e montagens foram feitos de ouro. No dia em que você foi criado, eles foram preparados. Você era um querubim ungido como guardião, e eu o coloquei. Você estava na montanha sagrada de Deus, você andou entre as pedras de fogo. Você era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que a iniquidade foi encontrada em você. A palavra perfeição captura as excepcionais qualidades pessoais e morais de Satanás em sua criação. Ele não era apenas cheio de sabedoria, mas também irradiava a beleza deslumbrante. Possuía o selo de excelência, sendo perfeito em beleza e irrepreensível em seus caminhos desde o dia de sua criação. Tanto Isaías quanto Ezequiel testificam que ele ocupou a posição mais elevada entre todos os seres criados no universo. Também está claro que ele tinha um relacionamento especial e próximo com Deus. Ele residia na montanha sagrada de Deus, que simboliza o lugar da glória visível de Deus. No entanto, sem explicar explicitamente como isso aconteceu, o relato revela que a iniquidade foi encontrada neste anjo supostamente perfeito. Como isso aconteceu? A melhor pista pode ser encontrada em Ezequiel capítulo 28 versículo 17, onde afirma: você ficou orgulhoso por causa de sua beleza, e sua fama corrompeu sua sabedoria. Então eu o lancei ao chão como um aviso para outros reis. Devido à natureza orgulhosa e egocêntrica de Satanás, sua sabedoria foi ofuscada. Ele ficou obcecado consigo mesmo, ponderando sobre sua própria beleza, em vez de se concentrar na glória de Deus. Isso levou à sua queda. Esta história destaca o perigo do orgulho e da auto-obsessão. Em Lucas capítulo 10 versículo 18, Jesus descreveu testemunhar a queda de Satanás do céu como um relâmpago. Para entender completamente o que Jesus quis dizer, vamos examinar o contexto em que ele fez esta revelação. Foi quando os 70 discípulos retornaram depois que Jesus os enviou para pregar e preparar o caminho para Jerusalém. Ao retornarem, eles ficaram cheios de alegria e talvez de orgulho pessoal. Eles relataram a Jesus: Senhor, até mesmo os demônios se submetem a nós em seu nome. Foi então que Jesus os advertiu contra o orgulho, dizendo que eu vi Satanás cair do céu como um raio.
Jesus estava alertando contra o orgulho excessivo, indicando que o prazer deles em ter autoridade sobre os demônios não deveria levá-los ao orgulho excessivo. O orgulho é um pecado que pode levar a outros pecados. Assim como a arrogância excessiva causou a queda de Lúcifer e sua expulsão do céu, os discípulos deveriam ser cautelosos para evitar esse perigo em seu ministério. Lúcifer havia se exaltado devido ao seu orgulho, e eles deveriam aprender com sua queda e permanecer humildes em seu ministério. Como consequência de sua má conduta e rebelião, Deus destronou Satanás, e ele foi expulso de sua posição privilegiada na montanha sagrada de Deus e veio à terra. Após seu pecado original, seu castigo o aguarda na forma de fogo eterno, conforme mencionado em Mateus capítulo 25 versículo 41. Satanás trouxe o mal ao mundo, apesar de ser perfeito em sua criação, porque o mal se originou nele quando ele desenvolveu orgulho e arrogância, transformando algo belo e perfeito em pecado e imperfeição. Aqui estão algumas das coisas que o orgulho levou Satanás a contemplar e a tentar contra Deus. Ele disse: "Eu subirei ao céu, mesmo já tendo acesso à presença de Deus." Satanás procurou residir no lugar de Deus. "Eu levantarei meu trono acima das estrelas de Deus", ou a referência às estrelas simboliza os anjos, e Satanás desejava elevar sua autoridade acima de outros seres celestiais. "Sentar-me-ei no monte da Assembleia", ou isto indica que Satanás aspirava a governar sobre todos os assuntos. "Serei como o Altíssimo", ou esta afirmação representa o pináculo da sua autoafirmação e rebelião, mostrando sua ambição audaciosa de ser igual a Deus. Devido à rebelião causada por seu orgulho e egoísmo, a personalidade de Satanás passou por uma mudança profunda, passando de perfeita para imperfeita. A santidade que ele obteve de seu Criador foi perdida, e a corrupção tomou seu lugar. O momento exato da queda de Satanás não é explicitamente revelado na Bíblia. No entanto, podemos deduzir um período de tempo baseado em evidências bíblicas. Em algum ponto após a criação original dos céus e da terra, Satanás e seus anjos caíram. Permanece incerto se Satanás caiu antes ou depois da criação da humanidade, mas está claro que sua queda ocorreu antes de Gênesis 3, onde a tentação de Adão e Eva é registrada. Satanás enganou e seduziu com sucesso alguns anjos para se juntarem a ele em sua rebelião, levando à sua permanente decadência moral. Após esta sedução, não houve mais volta para eles, e eles foram condenados à existência do pecado e da destruição. O livro de Apocalipse capítulo 12 versículo 4 descreve simbolicamente como 1/3 das estrelas do céu, representando os anjos, foram varridos pelo dragão, Satanás, em sua tentativa de frustrar os planos de Deus. É crucial lembrar que a mesma Bíblia que registra a origem e a existência do mal também retrata Deus como completamente justo e perfeito em todos os seus caminhos. Ele vê o pecado como extremamente ímpio e digno de julgamento. Deus não promove nem perpetua o pecado, conforme declarado em Tiago capítulo 1 versículo 13, e ninguém, quando tentado, deve dizer que está sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus, mas surge de nossas próprias fraquezas. Deus está além da tentação, e ele não tenta ninguém. Com a beleza de Satanás tornando-se uma fonte de orgulho que acabou levando à sua expulsão da presença de Deus, seu próprio orgulho e autoimportância corromperam sua mente. Ele ainda é movido pelo orgulho, buscando usurpar o que pertence a Deus. Compreender que o orgulho de Satanás serve como uma lição de advertência para nós, ajudando-nos a evitar esse orgulho em nossas próprias vidas, através da presença fortalecedora do Espírito Santo. Diante da história da queda de Satanás, somos confrontados com a poderosa lição sobre a natureza traiçoeira do orgulho. A ascensão e a subsequente queda desse anjo perfeito nos alertam sobre os perigos da autossuficiência e da arrogância, que podem corromper até mesmo os mais brilhantes e belos entre nós. Que esse vídeo nos inspire a cultivar a humildade em nossas vidas e a reconhecer a importância de manter nossos corações voltados para a glória divina. Pois, assim como a queda de Satanás serviu como um aviso, podemos aprender a evitar o orgulho e a presunção, buscando a verdadeira grandeza na simplicidade e na humildade.
Que essa reflexão nos encoraje a buscar a verdadeira luz em meio às sombras do egoísmo e nos lembre da importância de permanecermos firmes na busca da virtude e da santidade.